Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Irmãos, eu me encontro no livro de 1 Reis, capítulo 11, o versículo 1, que diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabita, e Amonitas, e Edomitas, e Sidônias e Etéias, né? E das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel a não chegar a elas, não se achegar a elas, né? Então, desde o início, que Deus tinha falado lá em Deuteronômio 17, versículo 17, que diz assim: ao rei não seja dado a muito dinheiro, a muito ouro, a colher para si muito ouro, muito dinheiro, e nem muitas mulheres, não acrescentar mulheres para si, como os reis dos outros países, né? Então, sabemos que Davi juntou mulheres de outros reinos para ele e se deu mal. Sabemos que um filho, né, matou o outro, já, né, estuprou a filha dele, o filho das mulheres de outras nações. Deus já tinha falado, mas Davi ali pecou. E indo atrás dele foi Salomão. Salomão fez pior do que ele, né? Ele acrescentou, ele teve 1000 mulheres, né? Era, como diz aqui, ó, eram 700 princesas e 300 concubinas. Ele tinha 700 princesas, filhos de outros reis, né? Filhos de outros reinados, e 300 concubinas. Para que ele fez tudo isso? É para fazer aliança com os outros reinos, para que não houvesse guerra. Ele não foi se preocupar em obedecer a palavra de Deus, né? Porque Deus ia proteger ele. Ele não precisaria fazer aliança com os reinos da terra. Como diz na palavra, não faça aliança com o povo da terra. E ele se aliou àqueles reinos, pegando para si 700 princesas de outros reinos, se aliou com esses reinos, né? E mais 300 concubinas. Mas diz a palavra que ali aquelas mulheres começaram ali pedindo para ele para fazer um altar. Uma pediu para fazer altar para Estarote, né, a deusa dos Sidônios. Outra pediu para fazer um altar para o Micom, né, Micom, abominação dos Moabitas. E aí foram, cada uma pediu para fazer um altar. Veja como se transformou o reinado de Salomão, como se transformou aquele palácio. Altares por todos os lugares, de cada um de um deus estranhos, os quais Deus disse que não era para si o povo dele se corromper, né? Como hoje não é diferente, como hoje, infelizmente, né, no catolicismo existe isso. Tem a Senhora das Dores para quem está com dor, né? Tem a Senhora do Socorro para quem precisa de um socorro, a Senhora do Livramento para quem precisa de um livramento, né? E por aí vai, deixam Deus para ir buscar uma deusa que não existe, deusas que não existem, dizendo eles que é Maria. Maria não, Maria só existe uma. Maria é de Belém, nascida em Belém da Judéia, né? Belém de Judá, ela nasceu lá, como seu filho Jesus também. Morou em Nazaré, por isso que chama Maria de Nazaré, ela morou em Nazaré. Não tem nada a ver Maria, a mãe de Jesus, com essas santas, não sei quem do livramento, não sei quem do socorro, das dores, né? Então eles pedem a deuses estranhos, e quem faz algo por eles não é Deus, nem é Maria, Nossa Senhora, não. É bom saber disso. Maria, a que todos chamam Nossa Senhora, não é essa, que tem vários nomes, vários significados. Não é. Maria é uma só, e Deus é um só, é o único verdadeiro Criador de todas as coisas, né? E ali ele foi deixando as mulheres, né, corromper, e aí Deus levanta contra ele, infelizmente, né? Deus levanta ali contra Salomão quem?
um rapaz que antigamente o rei Davi tinha destruído a cidade dele, né, o reino dele, um rapaz chamado Haddad, e Deus levantou ele para combater o reinado de Salomão, né? E sabemos que veio guerra, depois de tudo isso veio guerra contra Salomão. Salomão, os últimos livros dele, ele escreveu dizendo: olha, eu me preocupo agora com tanta riqueza que eu tenho, com tudo que eu tenho, e vou deixar para pessoas que nunca trabalharam. Ele morreu com depressão, se arrependendo de tudo que tinha conquistado para deixar para os seus filhos, para deixar para os outros. Ele morreu com depressão. Depois ele disse: olha, o que eu quero dizer é que não há limites para ler livros. Não há limite para nada na vida, mas a verdade, o final de tudo, é ter os mandamentos e cumpri-los. É ter os mandamentos de Deus e cumpri-los, porque ele não tinha cumprido os mandamentos do Senhor, como está mesmo, não farás para ti imagem de escultura, e ele não fez, mas deixou que fizesse no reinado dele. Então ele disse: agora eu sei que tudo que eu fiz na vida, antes de mim já tinham feito. Antes de mim eu já tinha feito. Ele se sentia o mais sábio do mundo, mas antes dele já tinha alguém que tinha feito, e ele se arrependeu de ter feito tanta coisa. No final ele morreu em depressão, entristecido, dizendo: vou deixar as coisas para aqueles que nunca trabalharam. E não adianta se esforçar tanto, ele dizendo, né? Não adianta, porque o final de tudo é ter os mandamentos e os guardar, temer a Deus, e acabou. Então é isso que nós temos que passar para a nossa nação, para os nossos familiares. Só Deus, o único e o verdadeiro Deus, amém? Não nos dobrar a nenhum outro, não fazer altar para nenhum outro, não pedir nem clamar a nenhum outro, somente ao Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em nome do seu Filho Jesus, amém?